Como saber se o que você está fazendo pelo seu diabetes já é o suficiente? Ou seja, como é que a gente avalia os resultados que a gente está tendo? Tudo depende da forma como você entende o diabetes. E isso aqui é mais importante do que você imagina. Quero explicar em detalhes para você logo depois da vinheta. Fica comigo até o final que você vai gostar. Quero contar para vocês uma história baseada em fatos reais que eu vejo toda santa semana no consultório de um paciente que estava, sim, preocupado com o seu diabetes. Ele não era relaxadão, não deixou nada de lado, ele estava fazendo tudo o que podia para se cuidar melhor. E mais, os exames de glicose e glicada realmente tinham demonstrado melhoras. Mas quando ele chegou para uma consulta, eu tive que mudar tudo. Saudações metabólicas, meu nome é Guilherme Marquezini. Eu sou médico endocrinologista e eu ensino vocês aqui na internet como entenderem o diabetes de uma forma mais ampla. Para alguns, como simplesmente entenderem o diabetes pela primeira vez, porque nunca foi explicado para vocês. Mas o fato é que o diabetes é conhecido por ser uma doença que pode machucar as pessoas se não for bem tratado. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem disso, não querem passar por encrencas no futuro e estão aqui em busca de se cuidarem melhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Um dos erros mais comuns que eu vejo, no geral, entre pacientes, mas muitas vezes também entre médicos, é fechar o olhar sobre o diabetes imaginando que você está tratando um exame laboratorial da pessoa. Preciso tornar a glicose menor. Meu número está aqui, eu preciso chegar ali. Ponto. Não me interessa como que eu vou fazer isso, não me interessa se é fácil ou difícil, se eu vou chegar lá através de um remédio, de 5 remédios, 12 remédios, nada interessa. Precisamos chegar lá. Pessoal, essa é uma visão bastante antiga do diabetes. Cada vez mais a medicina tem mostrado que não é só glicose e que a sua glicose mais alta pode ser diferente da glicose alta do amiguinho aí do seu lado, do vizinho, do familiar. Vocês podem ter chegado no mesmo nível de glicada, por exemplo, por caminhos completamente diferentes. E adivinha por que isso é importante? Porque a solução vai ser completamente diferente. E ignorar isso faz você andar por caminhos errados. Sua solução não fica perfeita e pode ser o motivo pelo qual o resultado demora tanto e é tão lutado, brigado, camisa suada e nunca fica tão bom. Foi mais ou menos o que aconteceu com o seu Zé Maria. Zé Maria é um paciente fictício, porém baseado em fatos reais que eu já vi inúmeras vezes na minha prática, que tinha passado por uma situação, com certeza vocês já viram algo parecido. Fez um exame de rotina, aquele na firma, o médico do trabalho mandou, ou então a esposa cercou ele, botou no cabresto e aí empurrou para dosar as coisas depois de tantos anos sem fazer nada, depois de tantos anos sem olhar para nada disso. Não importa, o fato é que a pessoa estava achando que a vida estava normal, que não tinha nada de errado acontecendo, que aquilo era uma perda de tempo. Quando veio o resultado, levou um susto, porque a glicose em jejum estava 280 e a glicada beirando 11%. Ou seja, estava longe de estar normal e, inclusive, ele começou a perceber que ele próprio já não estava tão normal assim, né? Ele estava acordando à noite para urinar e não uma vez só, chegava até 3 vezes, cada xixizão gigante. Só que ele achava que era a próstata, ele achava que era a idade, ele achava que era o tempo seco, ficava dando um monte de desculpinha lá, desculpinhas mentais, sabe como é que é? E enrola, enrola, enrola. E é isso que o diabetes faz. Ele dá os sinais, mas pouca gente para escutar. Moral da história, foi no médico lá da firma, não era muito especialista, entendeu? Foi no urologista, nada contra os urologistas, mas enfim, foi no médico que não era muito a praia dele tratar do diabetes. Eu ia falar cardiologista, mas eu vou comprar uma briga tão grande que fica no urologista, tá bom? Moral da história, chegou lá com níveis altos e o médico adorou, né? Pegou a canetona dele, tchá, deu 5 remédios novos pra ele tomar. Porque afinal de contas, não só ele tava diabético, mas também tava hipertenso, como é comum, né? É o azarado que eu falo. Acha que tem uma doença, quando vai ver mais de perto, tem 7. É típico do diabético tipo 2, especialmente os mais gordinhos, tá? Os magrinhos, tomem cuidado aqui. Muita coisa que eu vou falar não encaixa pra vocês, hein? Ó lá. Moral da história. Tava com remédio pra diabetes? Tava. 3. E não tá errado, porque afinal de contas, os níveis estão altos. Essa é a recomendação oficial, realmente. E ganhou mais 2 da pressão, e ganhou mais 1 pro triglicérides, e ganhou mais 1 pro ácido úrico. Enfim, saiu super bem medicado, concorda? Foi pra casa meio contrariada, não tava gostando daquele monte de remédio, e parece que o estômago já não tava tão feliz, e principalmente
Realmente, a conta na farmácia já deu um salto, né? Parecia um aluguelzão lá. Todo mês descontava uma grana do orçamento familiar. Mas enfim, era o necessário. A esposa tava firme com o cabresto cada vez mais curto, não tinha escapatória. E aí, depois de 6 meses, ele voltou no médico para dar uma olhada em como é que estavam as coisas. E olha, ele abriu o envelope na sala de espera e a glicada tinha caído. Não tava perfeitona, mas já tava 7,8, já tinha caído um bom tanto. A glicose em jejum, que era 280, já tava 150 e pouco. Aquela de enquadrar e botar na parede, mas já era um belo progresso. Mas qual não foi a sua surpresa quando ele chegou no médico e levou uma bronca? Não só, porque o médico também faltou um pouco de sensibilidade para perceber que ele tinha avançado bastante, estava fazendo o proposto, mas o que chamou a atenção do doutor era que, embora certas coisas tivessem realmente melhorado, várias outras que são importantes haviam piorado. O seu Zé Maria tinha ganho 8 quilos em 6 meses. Consegue imaginar essa curva aqui, ó, embicando para cima, e onde isso pode parar com o tempo? Ganho de peso considerável e principalmente um ultrassom do fígado com mais esteatose, agora classe 3. Ele tinha realmente percebido que parece que desde que começou a tratar o diabetes, as calças estavam apertando. Chegou a ter que comprar um cinto novo, tanto que a barriga aumentou. Tava mais cansado, à tarde tinha bastante inchaço nas pernas, a pressão não estava 100% controlada. Como é que tanto remédio estava sendo tomado e o resultado, o equilíbrio do paciente não apareceu? Principalmente, o que preocupou o cardiologista foi um ultrassom das carótidas. Já ouviu falar do Doppler de carótidas? Está mostrando o aparecimento de placas na carótida que ele no passado não tinha. E aí é que tá, pessoal, presta atenção nesse negócio. Quando a gente olha para o diabetes achando que é a doença da glicose, que é a glicose que causa todo o mal do paciente, a gente fica feliz quando carrega a mão nos remédios e ela vem um pouco mais baixa. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, presta muita atenção. Quando você toma uma medicação que é muito potente em abaixar a glicose, aquela que abaixa na hora, por exemplo, a classe das sulfonilureias, a glibenclamida, a glimepirida, a gliclazida, dá uma olhada nas caixinhas dos seus remédios se você não está tomando um desses, é super comum. Eles tendem a ser poderosos em abaixar a glicose. Mas aí eu te pergunto, você toma o comprimido, a glicose estava aqui, veio para cá e o paciente melhorou, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Para onde essa glicose foi? Porque isso é importante, né? E a pista é o seguinte, ela não saiu do seu corpo. Ela só não está mais no sangue. Mas afinal de contas, onde está a glicose que estava no sangue? E a resposta, pessoal, é que como a banheira da pessoa está cheia, e você precisa procurar aqui no YouTube a teoria da banheira do nosso canal, mas como os estoques de glicose da pessoa estão abarrotados, não tem remédio no mundo que faça dobrar essa capacidade. É igual encher uma geladeira que já está cheia. Não vai entrar. E esse excesso de glicose, antes tinha dois destinos. Ou ele ficava boiando no sangue 24 horas, que era o que estava acontecendo, ou uma boa parte saía na urina. E muitas vezes é por isso que o paciente ou não engorda com uma dieta meio errada, ou até emagrece comendo tudo errado. Porque ele está jogando fora uma boa parte do que está sobrando. Agora, com aqueles remédios que eu te falei, acelera-se um processo de transformação de glicose em gordura. E aí você já imagina para onde é que foi, né? Olha que maluco. Você abaixa a glicose no sangue e acha que tá melhorando. Mas a barriga aumenta, o fígado tá abarrotado de gordura, pressão não abaixa, e você pode dizer que até do ponto de vista do risco cardiovascular, não parece estar tendo grandes avanços porque a placa na carótida progrediu. Mas não era uma doença da glicose? E outra, a glicada caiu, mas o camarada aumentou 10 centímetros de barriga, piorando a esteatose. Será que ele tá melhor? É uma pergunta capciosa, não é? Imagina que tem um belo de um cabo de guerra acontecendo aqui. A parte da glicose e a parte do excesso de gordura. Gordura onde não devia ter. Por isso, pessoal, que na hora de tratar o diabetes, a forma como fazemos isso importa demais. Eu gosto de imaginar que esse excesso de gordura na barriga, nos órgãos, a famosa esteatose, é um pré-requisito que tende a acontecer antes da própria glicose ficar alta. Primeiro você sobrecarrega esse estoque, depois é que transborda para o sangue. Ou seja, quando você pega o que está no sangue e empurra para dentro do estoque, vai agravar o que já estava ruim. E, de acordo com a teoria da banheira, você tem que dar um jeito de equilibrar esse jogo. Será que vai ser mexendo na torneira? Cada caso é um caso. Será que o seu caso tem que ser mais na base de aumentar a vazão do ralo? Cada caso é um caso também. Mas o fato é,
não é olhando somente para exames da glicose que se avalia o tratamento do diabetes. Aliás, eu gosto de falar que o tratamento do diabetes só é completo quando a gente considera a chance de complicações no futuro. Não é por isso que você está aqui me escutando? Você não liga tanto para a glicada, é que você sabe que a glicada está ligada à cegueira, está ligada ao rim, está ligada ao pé, ao peru cansado. Com isso, você não quer brincadeira, concorda? E essa visão completa. O que a gente quer é estar bem daqui a 10 anos. O que a gente quer é não adoecer, não dar trabalho para os outros. A gente quer estar independente na velhice. A glicose participa disso, mas quem controla a glicose é a resistência à insulina. No diabético tipo 2, clássico banheirudo. Ou você controla essa banheira, ou não tem solução para você. Pode tomar o quanto for. Você abaixa a glicose numa ponta e agrava o paciente em outra. Isso aqui que eu tô falando é tão comum de se ver nos consultórios e ambulatórios e postos de saúde Brasil afora que você não tem ideia. E a partir daqui, você tem duas alternativas. Ou você senta, reclama, faz um textão no Facebook dizendo quanto que o governo tá atrasado, consertar esse problema para você. O meu médico no posto deveria fazer isso por mim. Boa sorte. Quem sabe a fada escute. A segunda possibilidade, pôr a mão na massa e resolver essa parada para si próprio. Talvez você perceba que esse caminho é muito mais ágil, porque só depende de você. Aliás, se você olhar à sua volta, provavelmente na sua família tem mais gente precisando. Aproveita e dá a mãozinha para eles que juntos vocês vão mais longe. Não terceirize essa responsabilidade para ninguém, nem só para o seu médico. Vai que ele tem uma visão mais antiga, mais da glicose pura. Não é o ideal para você. É você que vai cuidar disso, hein? É exatamente isso que a gente faz na escola do diabetes. É a única vez que vocês vão me ver usando a palavra empoderamento, porque é isso que eu tento fazer lá. Eu empodero você a entender e a tomar condutas dentro do seu próprio tratamento. Não sozinho, junto da sua equipe, da sua nutricionista, do seu médico, de quem for. Mas você participa da história e entende exatamente o que está sendo feito contigo. Eu acho que é no mínimo justo. Nesse instante, as matrículas estão fechadas. Mas se é do seu interesse, entra na nossa lista de espera, que o resultado eu sei que te interessa. Tamo junto, pessoal. Gostaram do caso do Zé Maria? Deu pra abrir os olhos aí? O objetivo era esse. Toda semana temos 2 a 3 vídeos novos. Tô aceitando sugestões nos comentários, hein? Segue a gente, bora aprender. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, um abraço.